Muito bem, então começa mais um BT Papo e eu estou aqui com o Guilherme e com o pastor Samuel. Pastor Guilherme também, né? Eu esqueço que a gente, o acadêmico, mas o cara é pastor também, tá lá na comunidade. E a gente agora vai bater um papo aí sobre política. Vamos tentar entender um pouco aí a relação do cristianismo e a política. Bom, Guilherme, um dos objetivos do Labri é justamente fazer essa conexão entre a teologia e as outras esferas da vida. Como é que se estabelece essa relação entre a política e a teologia, segundo a cosmovisão que o Labri trabalha? Assim, a política tem a ver com o poder e tem a ver com a realização da justiça pública. É como uma forma de você buscar a equidade e o interesse comum, o bem comum. Mas a base disso é realmente o poder cultural, né? E a gente não pode ignorar o tema do poder, que é o tema que é central, né? Ou um dos temas centrais da política. E isso começa com Gênesis. Em Gênesis nós temos um Deus que cria todas as coisas e ordena seu universo, e depois ele coloca o homem como uma espécie de vice-regente, como os estudos contemporâneos do Antigo Testamento destacam. Então ele tem poder. Deus diz muito claramente que ele vai dominar a terra e sujeitar a terra. Então essa atividade de domínio, a gente não pode tratar isso como uma coisa maligna, como se o poder fosse mal. E a ideia que a gente tem nas escrituras é do poder como uma coisa boa, que muitas vezes é corrompida, ou na maior parte do tempo, por causa do pecado, mas que tem que ser trazido sob o domínio de Jesus. Então não pode ser à toa que quando Jesus vai enviar os seus discípulos para a grande comissão, que ele diga que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Se toda a autoridade foi dada para Jesus, para o cristão não existe um poder político neutro. Não existe a possibilidade de autoridades políticas que não tenham alguma relação com Cristo. Saibam elas disso ou não. Essa relação pode ser de submissão, consciente ou inconsciente, ou pode ser também de resistência, consciente ou inconsciente. Então, para o cristão, se envolver com a política é, na verdade, confessar, mesmo que esse envolvimento seja por meio de uma ausência, eventualmente, porque a gente não quer participar de um certo governo, porque ele é injusto, mas isso também é um ato político. Então, nesse momento, o que a gente está dizendo? Que Jesus é o Senhor também do poder político. Isso não tem nada a ver com o constantinianismo, querer controlar a política para fazer os projetos da igreja andarem. Não é nada disso. É isso aí. Para a gente fazer influência na política, a gente precisa de deputados, prefeitos evangélicos? Como é que tu enxerga? Tem que ter gente nossa lá dentro, porque se não tiver a coisa degringola, ou a igreja teria que se relacionar de outra maneira com o poder político? Olha, de fato, eu não acho que a gente deve dizer que o cristão não deva se envolver com a política partidária, com o próprio Estado, com o aparelho do Estado, como se isso fosse mais pecaminoso do que outras áreas da vida, como, sei lá, a engenharia, a indústria, ou a arte, ou a literatura. Não tem área da vida em que o domínio não tem que ser exercitado. Porque tem gente que fala assim, não, o poder é mau, então a gente não vai envolver com a política estatal, política partidária, assim por diante. Mas se você é, por exemplo, um professor de qualquer área, pode ser, por exemplo, um professor num curso de enfermagem, isso é uma forma de poder. Quando você vai pensar a pesquisa científica e tecnológica, isso é o exercício de domínio sobre o mundo. E o problema é que tudo que o homem faz envolve poder cultural. Então o pecado entra aí, mas a gente não tem como fugir disso. O que eu acho problemático são duas coisas. A primeira é a gente achar que vai controlar, que vai resolver os problemas da nação por meio de um controle da política partidária ou de um controle do governo, ao invés da gente ter um testemunho, uma demonstração da realidade de Deus e da visão bíblica do ser humano na cultura como um todo. Porque aí é uma idolatria. A gente não tem um projeto para a sociedade, não tem um projeto ético, um projeto estético, para a arte, a gente não tem um projeto de justiça, a gente não tem um projeto intelectual, a gente não está ligando para o meio ambiente e a gente quer controlar a política lá da Câmara, lá do Executivo para ir resolver os problemas da nação. É isso que não faz sentido, isso manifesta uma idolatria. É você achar que a verdadeira fonte das soluções para a sociedade é o Estado. Ele é só uma delas. E as outras? Então eu acho que sim, se a gente fosse mais coerente e a gente tivesse um projeto de sociedade, um projeto histórico mais amplo, aí não ia ficar tão caricatural a gente querer entrar para a política. Hoje você vê que é caricatural porque é como se fosse um extraterrestre que tem um cabeção e tem um corpo fininho, Então é mais ou menos isso, a gente quer dominar a política.
né? Os evangélicos na política. Mas o que a gente tem de literatura, de arte, de cristãos envolvidos com ciência e assim por diante? Então eu acho que está desproporcional. Ou seja, a gente quer o poder mesmo manipulador. Pois é, não faz sentido isso. Então eu acho que assim, é perfeitamente legítimo entrar na política. Eu acho que não estou dizendo que a gente deve se retrair, não deve entrar. Mas a gente devia sim se envergonhar de ter tanta sede de controlar os processos políticos, mas a gente, nos outros campos de poder da sociedade, a gente não ter projetos. Isso é desarmônico, sabe? Não temos nenhum projeto. Você já viu aqueles espelhos que distorcem a pessoa, que fica com um zoião desse tamanho? Sei, em casa é assim. Ou então fica com a perna comprida. Então, a impressão que dá é isso. Eu acho que o que há é uma desproporção, que é feia. Queima o filme, sabe? Esteticamente, assim, é desagradável. Digamos assim, o mapa, a aparência da presença pública evangélica é desproporcional. É muito crente na política, digo assim, partidária, estatal, esse por diante, e pouca gente no resto da vida. Porque é até uma miopia missional. Você não consegue enxergar em outras esferas da vida a própria ideia de missão da igreja. O que é a missão da igreja? É a ação da igreja no mundo, né? Isso. É a igreja seguindo em direção, que é uma ordem criacional, a igreja, né, a revelação de Deus seguindo em direção a todas as esferas da vida. E aí você imagina a própria ideia de missionário, Bibo, é a ideia do cara que está isolado numa aldeia. Ele não tem nenhuma influência acadêmica, ele não tem nenhuma influência política, ele não tem nenhuma influência nas artes. Né? Ele é estritamente um ser religioso, que vai construir uma pequena igrejinha. Então, esse é a caricatura do missionário. Não estou dizendo que isso não é ser missionário, isso é ser missionário. Agora, de certa forma, se você pensar positivamente que você pode ser professor de uma universidade, de uma escola, o coordenador dessa própria escola, você pensar que você pode ser um músico, você pensar que você pode ser um escritor e você pensar que você pode ser o vereador. Então, quando você pensa que a igreja, né, enquanto pessoas, né, ela vai, de certa forma, ocupando os espaços da sociedade como um projeto, né, orquestrado em todas as esferas sociais. E aí não é o monstro que o Guilherme falou, que tem um cabeção, ele quer dominar a cabeça, mas não tem os braços, não tem mãos, não tem pernas. Então, se nós pensássemos numa espécie de uma missão da igreja que abarcasse o cara que trabalha e que abre uma pequena comunidade, né, num bairro pobre, no sentido estrito da missão, como se a gente ainda tradicionalmente se vê aqui. Mas se pensasse também que é uma forma de missão também, a gente está nas associações de bairro, na OAB, nas comissões municipais. Eu vejo que historicamente no Brasil você vê como uma ação política a eleição, era uma primeira ação. Agora nós descobrimos uma segunda, que também é uma espécie de ação política, que são as manifestações. A gente descobriu que se manifestando também é uma forma de expressão política. Vem pra rua, faz as PEC andarem. Exato. Só que existem outras que o próprio Estado oferece para os leigos, que são as comissões municipais, do jovem, da deficiência, do idoso, dos esportes, que estão abertas aos leigos. Essas comissões são paritárias. As próprias associações de bairro são outras formas de engajamento político. E essa, eu vejo que a presença cristã, e no sentido da presença cristã do cristão, carregando seus valores, carregando a sua cosmovisão, e sendo participante, sendo agente desses espaços democráticos que o Estado já oferece, e não simplesmente querendo, né, ser o dono de Brasília, o seu dono de Florianópolis, o seu dono da prefeitura e da Câmara de Vereadores, mas ocupando todos esses espaços, e inclusive a Câmara de Vereadores de Brasília e Florianópolis é um projeto mais amplo, um projeto de reino, um projeto de ir por todo o mundo, né, e não ir somente a Brasília. Agora, eu acho que tem uma coisa aí também, que não se trata só de ocupar os espaços, dos cristãos ocuparem esses espaços. Porque o que a gente vê também é que muitas vezes o cristão ocupa um espaço, mas a mente dele não é uma mente distintamente cristã.
Então ele não tem respostas em que ele leve a sério as escrituras e a fé cristã clássica para ele pensar questões, não só questões éticas, mas da natureza e os limites do Estado, do que a gente deve pensar de processos econômicos e coisas do gênero. Falta uma mente cristã. E o que a gente vê é que às vezes há esse esforço para colocar algumas figuras no poder que representam às vezes denominações ou interesses eclesiásticos e tudo, mas a mente que está por trás, que dá o contexto ideológico para essas iniciativas muitas vezes interesseiras, é uma mente secularizada. E todo mundo sabe disso. O que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem uma direita gospel, conservadora ou muitas vezes até liberal, e tem uma esquerda gospel, que o programa dele é um programa historicista, muitas vezes até gramsciano, e comprometido com o avanço de um processo revolucionário a partir da sociedade civil, em que as categorias não são realmente revisadas a partir das escrituras. Você tem uma tentativa de acomodar as escrituras a um projeto histórico de esquerda ou um projeto de direita. Então eu sei que eu ironizo quando eu falo isso, mas eu acho que até a gente transcender essa polaridade, a forma como o pensamento político as ideias políticas são construídas a partir de categorias seculares hoje no Brasil, e a gente simplesmente apresentar versões do que já tem. Então a gente tem, como eu disse, a direita gospel, a esquerda gospel. Acho que quando a gente não sair disso, é até bobagem a gente ficar preocupado em eleger fulano ou ciclano. Ou ciclano. A gente tem que ter uma mente cristã e uma reflexão sobre política, e sem uma mente cristã, eu acho que a gente não adianta simplesmente a gente botar cristãos lá. Por quê? Os cristãos são sempre eticamente melhores? Pois a gente vai botar cristão no governo e vai melhorar as coisas, mas os cristãos são sempre melhores? Vamos lá. Muitas vezes, quem é o cristão, de acordo com Paulo em 1 Coríntios capítulo 1? O cristão é a ralé do mundo. É isso que ele fala em 1 Coríntios. É um pessoal que é humilhado, é um pessoal que também é pecador pra caramba, e aí esse pessoal se converte, eles estão no processo de santificação. A graça de Deus neles é alguma coisa. E eles são pessoas comuns, muitas vezes começam de uma posição social, intelectual e moral inferior até a dos não cristãos, entendeu? É o pessoal que vem da... até uma incapacidade de exercer aquela função. Então por que a gente vai achar agora com isso que a gente tem a competência para substituir todo mundo e controlar? Presunção, né? Presunção. A gente tem que servir o mundo, não é controlar o mundo, não. É outra história. Uma cantora, uma cantora gospel famosa, ela teve um vídeo na internet, ela orando de maneira bem ofegante, que agora Satanás, eu estou parafraseando, não lembro com exatidão como ela orou, mas o teor da oração dela era: agora Satanás vai tremer, porque nós vamos entrar onde está o poder, nós vamos entrar na política. Ela até faz assim, dá um tom, né? Ou seja, na oração dela deu a entender que não, agora nós vamos entrar na política, dá um tom messiânico para os políticos cristãos. Como se fosse agora a solução chegou. Não, os políticos cristãos dominaram a parada, agora meu amigo vai para frente. Só que daí eu parei para pensar assim, se nós não conseguimos fazer igrejas institucionais saudáveis, toda igreja tem uma coisa para melhorar, o ser humano pecador, claro, arrebanhando outros e pastoreando. Se nós não conseguimos fazer igrejas saudáveis, a gente não vai conseguir fazer uma nação. E exatamente. Dá um pessimismo assim, né? Dá. Porque não sei vocês, mas... um autor muito importante recentemente, consultor em áreas de políticas públicas nos Estados Unidos, um autor até cristão, muito influenciado pelo Tim Keller, chama James Davison Hunter. Ele escreveu um livro muito interessante, chama To Change the World, Mudar o Mundo. Mas é um livro sobre as iniciativas cristãs de mudar a sociedade na América do Norte. E uma coisa que ele observou e que é muito significativa, e isso influencia aqui no Brasil, porque a gente copia algumas abordagens da América do Norte, é que por trás de muito discurso cristão de dominar isso ou aquilo na sociedade, existe o ressentimento. E isso é muito perigoso. Assim, a gente não pode correr o risco de finalmente entrar na política ou de se envolver com a política numa atitude de ressentimento, de reagir contra forças que estão atingindo a comunidade evangélica, ou oprimindo, ou atacando a comunidade evangélica de alguma forma. Eu acho que isso é muito perigoso. Muita gente deseja o poder, é o caso do Hitler, muita gente deseja o poder por causa do ressentimento.
É uma coisa que ele observa, tanto no nacionalsocialismo como até mesmo no socialismo, né? O que está por trás desse impulso, né, muitas vezes da luta de classes, de você acreditar que os oprimidos agora vão usar o poder, vão subverter e vão destruir os opressores e assim por diante. É um discurso de ressentimento, não é um discurso de reconciliação. Eu acho que o espírito do serviço, né? Acho que é as duas jantas de Jesus, né? A ceia tradicional, onde ele reparte o pão e o vinho, mas a ceia que antecede quando ele lava os pés, né? A primeira mensagem antes da partida dele, antes da morte e ressurreição, foi essa, né? Vocês vieram para servir o mundo. Eu comecei assim, digo isso a vocês. Isso é crítico. Né? Eu diria que a melhor política que a gente pode fazer hoje, e eu não excluo a política tradicional, mas a melhor que a gente poderia fazer hoje são atos de serviço criativo. Na verdade, Jesus destruiu os principados e potestades, mas o texto de Colossenses é claro, ele destruiu na cruz. Então, através de atos de serviço criativo, de invenção que resolve o problema das pessoas, em que você gasta os seus recursos para fazer isso vai trazer um poder pelo serviço para a igreja. E eu acho que esse poder é que interessa para o cristão. É o que segue o caminho de Jesus. É em todas as áreas. Atos de serviço criativo em todas as áreas. Também na política, também na Câmara, também no Executivo, mas sem messianismo, como o Bibo falou. Que é uma linguagem do nosso tempo. O nosso tempo hoje, ele trata muito mais do que você faz do que da sua ideologia, da ideia que você defende. O John Stott, no livro A Cruz de Cristo, Nossa. Ele vai dizer uma frase que me marcou, quando ele diz assim, que a pergunta que o mundo faz à igreja foi a mesma que Tomé fez a Jesus. Bom, você diz que você é o ressurreto, esse é o seu discurso, mas me mostra então as marcas. Onde estão os sinais? E talvez seja a pergunta do mundo para nós, né? Eu sei muito bem da sua ideologia, né? Mas eu gostaria de ver as marcas, os sinais. Talvez os sinais sejam isso, né? Os sinais de serviço, isso mesmo. De solução criativa. No fundo fica até feio, a gente agora, ouvindo tudo que vocês estão falando, soa até feio, né? Buscar esse poder. Não que a gente não deva ter políticos cristãos, mas agora essa ânsia, né, Igor, a gente vê, né, e como cresceu, eu não entendo muito disso, mas pelo pouco que a gente vê o horário político, como cresceu, né, evangélicos, né, temos até presidenciáveis que se denominam pastores. Exatamente. Aliás, são pastores, não estou negando isso, mas, né, faz questão de ser pastor fulano de tal, não é fulano de tal, não é pastor fulano de tal, e como isso cresceu e pode ter um negócio estranho aí. Pode ter, vai depender de como eles vão caminhar. Se os seus principais temas, por exemplo, como a gente conversou, seriam temas como liberdade individual, privatização e coisas desse tipo, e não a linguagem da criação, do serviço, e a linguagem dos profetas, que é a linguagem preocupada com a injustiça, com o pobre e assim por diante, e que não implica você se posicionar à esquerda ou adotar uma ideologia secular como o socialismo, por exemplo, né? Essa escolha do pobre, Deus está lá em Tiago, né? Tiago é muito claro que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Deus escolheu o pobre. Tudo bem, não é que Deus escolheu o pobre para governar, não é isso que o texto está falando. Mas o Boff, quando assistir esse vídeo, vai vibrar. Não vai não, porque eu acho que o socialismo é uma ideologia pagã, na minha leitura. Eu acho que tem uma base... A libertação escolheu os pobres, mas os pobres escolheram o pentecostalismo. Exatamente. Eu acho que tem um elemento cristão no socialismo, no pensamento de esquerda, mas é um elemento cristão. A gente não pode comprar o pacote ideológico, não. E tem muitas evidências disso históricas e na política de esquerda no Brasil hoje que mostram que não representa a tradição cristã, não representa o que a gente acredita. Mas, ainda assim, a gente precisa ser honesto, na verdade, com a nossa tradição. E a gente tem que levar a sério o que os profetas falaram. E a política cristã é voltada, sim, para a busca de justiça pública e para a proteção do fraco. Isso tem que ser, é um princípio teológico, bíblico, então isso não é privilégio da esquerda. Mas infelizmente, como eu disse, a direita gospel ainda não descobriu isso. Mas a esquerda se apropriou desse discurso de que ela é a representante da defesa desse grupo em específico. E a direita gospel reforça essa apropriação porque ela nunca incorpora esses temas na sua atividade. Então eu diria, continua ainda naquele âmbito do direito individual e da exatamente, batizando o liberalismo político como se fosse cristianismo. Então eu não recomendo que a gente vote em
candidatos que têm essa perspectiva. Mas no momento a gente tem que orar, viu? Porque tá difícil. Tá lá. Esperar Deus Joelho. abrir portas. Gente, ó, esse papo vai longe, né? Temos que encerrar o vídeo aqui. Guilherme, fala em 3, vou te dar 2 minutos agora, eu te dar 5, agora vou te dar só 2. Labri, o que é, o que faz, onde vive? Labri é uma comunidade religiosa que surgiu em 1955 na Suíça pelo trabalho de Francis Dietrich Schaeffer. Eles eram missionários americanos que foram para a Europa para ajudar as igrejas depois da Segunda Guerra Mundial, que estava uma crise tremenda, inclusive teológica. E quando ele chega lá, ele tem uma crise de fé também, porque ele percebe que a pregação evangélica mais fundamentalista, ele participava de um grupo fundamentalista, inclusive, ele conclui que faltava amor na pregação, faltava diálogo com a cultura. Então ele percebe que tem algo errado na formulação. E aí ele passa por uma crise de fé também, ele muda de posição, ele abandona a missão e eles oram e decidem começar essa comunidade, uma comunidade de conversa, de hospitalidade. O abrigo, em francês, né? L'abri significa o abrigo. Então eles começam lá na Suíça e logo começa a vir gente de todo canto do mundo, da Europa, do Oriente, da América do Norte também. E muita gente se converte nesse processo, muita gente estava abandonando o cristianismo por causa do fundamentalismo, né? Retoma o caminho. E o Schaeffer teve uma influência muito grande na América do Norte. Muitos livros foram publicados, traduzidos também. No Brasil, a gente tem A Morte da Razão já na década de final de 60 ou 70. Temos O Deus que Intervém, que foi um livro muito importante durante a década de 80, principalmente. Foi publicado aqui, traduzido pelo... o pai do Davi Charles Gomes, eu esqueço o nome dele, mas é o pessoal importante, né, influente hoje da igreja presbiteriana, são membros da igreja presbiteriana, mas afetou todo mundo, foi muita gente abençoada por essa bibliografia, ainda hoje há livros do Schaeffer saindo, e o Labri Brasil começou em 2008, a gente ficou em 2007 no Labri da Inglaterra, né, hoje não existe só na Suíça, tem em vários lugares, e aí a gente começou esse trabalho em 2008 no Brasil, lá em Belo Horizonte, que é o lugar mesmo da hospitalidade, né, com os mineiros. E a gente tem funcionado lá já há algum tempo, né, com a Escola de Espiritualidade do Labri, que funciona durante o ano, né, a gente estuda teologia, cultura e espiritualidade. Nós temos retiros mensais, retiros periódicos sobre vários temas, como fé e sexo, política, justiça social, fé e racionalidade, ciência, a gente já teve também, cinema, e tudo quanto é assunto interessante e difícil a gente trata no Labri. E temos também os termos de estudo, sempre no mês de janeiro, são períodos de um mês mais ou menos. Esse mês de janeiro a gente não vai ter porque a gente está no período de descanso. O próximo, né, é janeiro do ano que vem. E a gente tem uma série de atividades. Temos uma conferência também, tivemos agora em julho. Ano que vem a gente não deve ter a conferência em Atibaia, deve ter a conferência Labri Sul, repetindo a dose desse ano, e lá com o Josué, a turma do Amigos de Labri, lá do sul, não, nós estamos no sul, né? Estamos aqui. Lá do Rio Grande do Sul, e temos esse trabalho, né? E a gente escreve também, temos CDs com palestras e tudo mais, e a nossa vocação é ajudar a igreja a reconhecer a realidade de Deus, tanto lá na vivência do Labri, como por meio da reflexão sobre fé e cultura, né? Para abrir os olhos para essa realidade, que Deus está presente e tem propósitos na natureza e na cultura. Qual é o site pra galera? labri.org.br. Labri mesmo, L-A-B-R. Labri, sem apóstrofe. Labri.org.br. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Obrigado. Prazer, Bibo. É nóis.